Tummy time, a posição do bebê de barriguinha para baixo, tão falada hoje em dia. E o objetivo dessa aula é trazer para você em que o tummy time ajuda, para que ele ajuda e por que estimular o tummy time e como fazer isso no seu bebê e no bebê do seu paciente. Tummy time é a posição do bebê de barriguinha para baixo, tão falada hoje, vários estudos mostrando que o tummy time ele tem vários benefícios. E o objetivo dessa aula é falar para vocês os benefícios do tummy time e como fazer isso naquele bebê que tem dificuldade de ficar na posição de barriguinha para baixo. Eu sou Léo Sete, fisioterapeuta osteopata, e criei esse canal com um único objetivo: melhorar a sua performance clínica com informações de altíssima qualidade. Se você é novo aqui no canal, não deixe de ativar as notificações e se registrar no canal para que você tenha acesso a vídeos de excelência clínica. A posição do tummy time é essa posição de deixar o bebê de barriguinha para baixo, de bruço. Alguns estudos mostram que já a partir da 3ª semana de vida, o ideal é que o bebê adote cada vez mais essa posição, numa condição de, com 50% do tempo dele acordado, que ele fique nessa posição. Quais são as vantagens reais dessa posição? Uma vantagem muito importante dessa posição é que ele vai ajudar a regular as tensões e motilidade do tubo digestivo, dando um grande conforto para os bebês. Tanto que bebês com muita cólica, geralmente, eles aceitam e gostam muito dessa posição, seja ela no colinho, seja ela em alguma superfície. Então essa posição pode gerar muito alívio para desordens digestivas. Se o bebê tem dificuldade de adotar essa posição, gente, a gente não tem que fazer, porque o estudo falou que tem que ficar 50% da posição acordada assim. Você bota o bebê 5 minutos, ele já está chorando, não aguenta ficar assim, você não tem que deixar, você tem que tirar ele dessa posição e tentar, de repente, no colo inicialmente, com a mãozinha no abdômen, fazendo massagem, ou dando distrações para ele no colo nessa posição, fazer com que ele comece a sentir essa posição como uma posição agradável para ele. Mudar uma experiência dele em relação a essa posição. O bebê nessa posição tem inúmeros benefícios. Quando o bebê nasce, o fígado dele ocupa cerca de metade do abdômen. E na fase da barriga da mãe, do desenvolvimento fetal, ele estava numa bolha de água, então ele não teria, a ação da gravidade não age ali, ela diminui esse peso do fígado, a ação desse peso. E depois que nasce, não, esse peso começa realmente a tensionar essas estruturas. E atrás do fígado é onde passa a veia cava inferior, em destino ao coração. E o que acontece, como o fígado é muito pesado, ele não dá muito espaço. É lógico que fisiologicamente vai passar, mas é apertado. Quando o bebê fica nessa posição, o fígado ele cai para frente, liberando esse espaço posterior da região ali onde vão passar os vasos. Além disso, o sistema linfático abdominal, a cisterna do quilo, que é um gânglio linfático que vai receber toda a informação líquida dos órgãos infradiafragmáticos, ele fica ali, embaixo do fígado, e o fígado muito pesado, embaixo e atrás de todos os órgãos abdominais, atrás do intestino delgado. E o fígado no início, como ele é muito grande, ele pode diminuir esse fluxo linfático. E essa posição de barriguinha para baixo pode ajudar muito, muito, muito nessa drenagem linfática visceral do bebê, ajudando muito em dar para o bebê melhores condições em relação a desconfortos digestivos, principalmente em relação a essa parte ali de adaptações intestinais, algo que é muito frequente na clínica. Além disso, a posição de tummy time ela é muito importante para desenvolver o tronco do bebê. E geralmente estimulado para ele brincar, para ele pegar objetos nessa posição, um braço fica sobre o apoio e o outro geralmente ele faz o movimento de busca. E esse braço no apoio ele começa a fortalecer toda essa cintura escapular do bebê. Além disso, estimulando o bebê a brincar nessa posição, ele vai fortalecendo muito os músculos do tronco, os oblíquos, o reto abdominal, o transverso abdominal, o grande dorsal. E aí ele começa a criar uma estrutura que vai facilitar muito a locomoção dele depois. Seja ela o rastejar, o engatinhar, para depois até mesmo o andar, ou ficar sentado para manipular o objeto. Então essa posição de tummy time, ela tem importâncias digestivas, respiratórias também, ajuda muito. Ela coloca o diafragma numa posição muito boa para uma ação
E além disso também favorece o movimento de expansão torácica. Além disso, o Tummy Time ajuda muito também no desenvolvimento de musculatura de tronco e cintura escapular. E além disso, uma coisa muito importante é o seguinte, quando eu coloco o bebê na posição de Tummy Time, um bebê, por exemplo, com assimetria craniana, ou uma braquiocefalia, ou, por exemplo, uma assimetria em diagonal, uma plagiocefalia, quando esse bebê tem que desenvolver muito essa região posterior, o Tummy Time, os músculos extensores da coluna, eles inserem aqui, nessa região do occipital. Então, a força deles agindo gera uma tensão no osso, que vai influenciar, inclusive, é um estímulo considerável para uma remodelação de crescimento ósseo. Então, o Tummy Time ele pode ajudar muito também no remodelamento ósseo em bebês com assimetria craniana. E mais um ponto muito interessante do Tummy Time. Os músculos extensores da coluna da cervical, existe um reflexo medular que quando os extensores contraem, eles relaxam os flexores. Por exemplo, o ECOM, o esternocleidomastoide, que é um músculo que alterações desse músculo geram um processo, né, de torcicolo muscular congênito. E quando eu ativo os extensores, eu gero um reflexo de inibição medular dos flexores, por exemplo, do ECOM. E isso vai gerar um relaxamento da musculatura flexora. E aí eu posso estimular o bebê a movimentar, a ter movimentos de rotação ativo nele na posição do Tummy Time, porque ele vai automaticamente inibir o ECOM. Consequentemente, através desse reflexo medular, eu consigo ganhar mais movimento ativo desse bebê. Então o Tummy Time ele tem inúmeros processos de benefício, pode ser realizado com o bebê acordado, ele deve ficar pelo menos 50% do tempo dele acordado nessa posição e não necessariamente no tapetinho. Ele pode ficar também no colo e variar essas posições. Eu posso usar o espelho para ele começar a gostar cada vez mais dessa posição. E lembrando que isso é uma ferramenta muito importante para passar para os pais, para estarem estimulando cada vez mais em casa pela inúmera quantidade de benefícios que isso vai trazer para o bebê. Espero ajudar você com esse vídeo e se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever. Vídeos como esse, toda semana, chegando diretamente para você. Um grande abraço e até a próxima.